faz agradecer a oportunidade de divulgar, de falar sobre Espiritismo, Livro dos Espíritos, Kardec e tantas outras personalidades relevantes desse processo da divulgação. Nós vamos passar aqui para o lado para facilitar para vocês terem uma imagem completa dos slides, não haver perda do texto, etc. Eu estarei aqui ao lado fazendo os relatos, né, passo a passo dos slides. Agradeço desde já o convite e que essa casa de tantas décadas de serviço no bem, da divulgação, do estudo, mas sobretudo do carinho, do afeto e da solidariedade, que continue com essa relevância no movimento espírita mineiro, né? E que tantas e tantas pessoas e também almas já desencarnadas que aí tem um apoio, um porto seguro, um alento, uma esperança. Vamos iniciar. Aí está o nosso Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e a sua esposa Amélie Gabrielle Baudet. Curiosidade, desde já, é lembrar que o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail é uma das 6 ou 7 grafias do nome do nosso Allan Kardec. Por questões de documentais ou de regras da comunidade francesa, ora é Hippolyte Léon, ora é Léon Hippolyte, ora é Denisard Rivail, ora Rivail Denisard. Mas o fato é que consagrado está para a divulgação geral Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec. Ao lado, sua esposa, a Gabrielle Baudet, uma pessoa ligada à área de cultura, à arte, publicou livros, foi um grande esteio e companheira de Kardec na revisão do que ele escrevia, no apoio, abdicou de uma vida que poderia ser mais amena pelas posses que sua família deixou para ela, mas ela deixou todos diria assim, aquilo que podia ser um prazer, podia ser algo mais dissipativo, ela concentrou o foco no seu esposo e grande esteio, grande lutadora pela manutenção dos princípios espíritas, mas sobretudo dos livros publicados, dos textos, do desencarne de Allan Kardec. Ao lado está o nosso Chico Xavier. O Chico, eu faço a comparação sempre entre o nosso Chico Xavier e Kardec da seguinte forma. Para mim, Kardec era o grande lago da barragem, enorme, lago e profundo. Um volume de informações muito grande trazida por Allan Kardec, numa época que não se tinha referências ou informações sobre espírito, sobre mediunidade e outros aspectos. O Chico, para mim, é o vertedouro da barragem. Aquela estrutura que permite a passagem da água na quantidade variável, mas que vai se dispersar, se distribuir por cidades, lugarejos, atendendo milhões de pessoas nos seus anseios mais variados. Essa é uma metáfora que eu faço entre o Lago da Barragem e o Vertedouro. O Chico publica 426 obras, né? Mais de 1.500 espíritos compareceram ao campo psíquico desse grande médium. E o nosso Kardec, com 22 obras, numa época que não se tinha nenhuma referência objetiva sobre as leis da comunicação com o mundo espiritual, sobre reencarnação. Todos os dois têm um mérito enorme, cada um com suas qualidades espirituais, intelectuais e psicológicas, e são, sem dúvida, o esteio, a referência maior que nós podemos lembrar sempre, né, e reverenciar. Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele diz que é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Então, é abrangente a influência da ciência espírita. Não se tratou para Kardec de religião apenas ou de ética apenas, mas também pesquisa, observação, experimentação.
Isso tudo a partir do que ele ia convivendo com os espíritos e aprendendo com os espíritos. O renascimento do espírito, que veio a se chamar Hippolyte Léon Denis Rivail, se dá na cidade de Lyon. Na verdade, isso se deu a 3 de outubro de 1804. Ele é o terceiro dos irmãos. Um de 2 anos, uma menina de 2 anos, ela desencarna cedo, com 2 anos de idade. E um irmão desencarna com 6 anos. Sua mãe vive experiências assim duras, já que seu esposo, Jean-Baptiste Antoine Rivail, ele desaparece na guerra, lutando lá por Napoleão. Ela e a mãe o criam. Ele desencarna em 1869, em Paris, na Ilha de França. Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, de 1832 a 1869. Ele foi um educador, um autor e tradutor francês, como Hippolyte Léon Denis Rivail, e como Allan Kardec, ele é o codificador do Espiritismo. Filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne Louise Duhamel. Eles dois de famílias tradicionais, de comerciantes, de juízes, de administradores, tinham lastro financeiro as duas famílias, né? E aos 10 anos ele foi estudar em Verdun, na Suíça. A imagem da esquerda, acima, é o rio Ródano e Saône, que banham a cidade de Lyon. Essa cidade, lá no passado, 43 a.C., era um local chamado Lundunã, onde o imperador Tibério frequentava, dada a sua atmosfera de ar fresco, e os rios Ródano e Saône eram tradicionais na época, pois banhavam vários vinhedos, etc. A influência de 2 espíritos, vamos chamar assim, 2 almas, né, que influenciaram o jovem Rivail. Mais diretamente foi Henri Pestalozzi, Johann Henrique Pestalozzi. Esse professor, esse grande pensador suíço, ele não concordava totalmente com o elogio da razão humana. Para ele, só o amor tinha força salvadora, capaz de levar o homem à plena realização moral. Isto é, encontrar conscientemente, dentro de si próprio, a essência divina que lhe dá liberdade. Ele entende que a criança se desenvolve de dentro para fora, ideia oposta à concepção, e que a função do ensino é preenchê-la de informação. Era a ideia vigente da época. Ele não havia notas ou provas, castigos ou recompensas, numa época em que chicotear os alunos era muito comum. Então o garoto Rivail não recebe punições ou restrições, medo, como forma de educação. Ao contrário de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um pensador que experimentava, tinha uma teoria, que nós vamos ver na próxima imagem, sobre a natureza do ser. E Rousseau tinha a teoria idealizada, e Pestalozzi experimentava a sua teoria e tirava a teoria da prática. O pai da pedagogia filantrópica é Pestalozzi. Rousseau, ele argumentava que criou uma própria ideia de natureza, entendida enquanto funções distintas entre si. A natureza tanto pode ser regra de comportamento como um conjunto de leis mecânicas. Ela é uma essência humana, que significa o que o homem tem de próprio e lhe foi dado antes da história e da cultura. Isso é muito relevante. O que o homem tem de próprio, interno, né? Renasce com isso, antes da história e da cultura. É da essência humana ter uma natureza que é própria de cada pessoa
Pode ser também a natureza intempestiva, que rompeu com o estado de letargia do homem primitivo. Há as paisagens naturais, nós chamamos de paisagens belas da natureza, e há a natureza enquanto recurso natural do contrato social. Bom, esse é o ponto crítico não, mas relevante para nós lembrarmos em Rousseau, é essa essência humana, que significa o que o homem tem de próprio e lhe foi dado antes da história e da cultura. Ou seja, as ideias dos dois convergiam para uma anterioridade de estrutura psicológica, estrutura de ser, estrutura de experiências mentais do ser, antes de haver o sentido da história como nós conhecemos, os relatos, a sequência histórica, e antes de haver cultura como nós conhecemos. Ou seja, o homem não é uma tábula rasa, o homem renasce com uma estrutura própria, individualizada de natureza. Pestalozzi dizia: um dos cuidados principais do professor deveria ser respeitar os estágios de desenvolvimento pelos quais a criança passa, dar atenção à sua evolução, às suas aptidões e necessidades, de acordo com as diferentes idades. Era para ele parte de uma missão maior do educador, a de saber ler e imitar a natureza, em que o método pedagógico deveria se inspirar. Ele diz ainda: seu pensamento permaneceu impregnado da crença na manifestação da divindade no ser humano e na caridade, que ele praticou principalmente em favor dos pobres. Tudo isso vai contaminar positivamente o garoto Rivail, que está lá com 10, 11 anos, 14 anos, se destacando dentre o grupo de colegas, a ponto de substituir o mestre Pestalozzi quando ele se ausentava. Não havia uma rigidez de horários, os alunos escolhiam os horários de maior aptidão para seus organismos. Descoberta científica do século XX, onde algumas escolas na Europa e Estados Unidos criam uma espécie de cronobiologia, conforme o aluno se dar melhor em estudar pela manhã ou pela tarde. Rende mais pela tarde, é ali que ele vai estudar. Rende mais pela manhã, é esse horário que ele vai estudar. Havia todo esse respeito em Verdun e também uma permissão do aprendizado de línguas, né? O garoto Rivail vai aprender 5 línguas na convivência com os vários colegas, né? Que eram de vários cantões, de vários outros países, né? É um pioneiro, o seu trabalho de Pestalozzi é um pioneiro em foco científico para a educação, defesa da razão que caracterizou o século das luzes. Então, grande influência de Pestalozzi. Ele ensinava os alunos a encarar problemas, trabalhando no fracionamento do problema, do mais simples para o mais complexo. Ele ensinava os alunos que a relação com Deus, por exemplo, não era uma relação de temor. Deus era amor. Era o conceito que ele passava para os alunos, né? Então, aos 14 anos, o garoto Rivail ensinava aos seus colegas. Aos 18, bacharelou-se em Ciências e Letras. Forma-se pedagogo em 1824. Retorna a Lyon. Domina vários idiomas, como alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol, além do francês. Traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Tornou-se membro de várias sociedades eruditas. Academia Real de Arras, que lhe concede um prêmio em 1831, qual o sistema de estudo mais em harmonia com a necessidade da época. Secretário da Sociedade de Frenologia de Paris, estudos curiosíssimos que depois foram dar apoio e ajuda à própria psicologia. Membro da Society of Magnetism, Sociedade de Magnetismo, dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de outros fenômenos. Vai estudar a clarividência como dupla vista no livro Obras Póstumas. Vai estudar a fotografia do pensamento em Obras Póstumas. Não era um homem de época, atualizadíssimo. Uma imagem de Deus, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Tanto faz uma galáxia como
o núcleo de um átomo, tanto faz aglomerado de galáxias quanto a criança que sorri, tanto faz um DNA quanto uma célula de neurônio. Tudo isso aí tem harmonia, tem finalidade, tem consciência. Há um físico americano, Gell-Mann, recebeu o prêmio Nobel. Ele disse, não pode ser concebível que a partir do que se chama de Big Bang, a grande explosão que daria surgimento ao universo. Não se pode conceber que após a explosão haja ordem, e complexa ordem, em vários níveis do universo orgânico e do inorgânico. E ele disse, após uma explosão só se pode esperar desordem, caos. Para existir a ordem que há no universo, de uma pedra, de um pássaro ou de uma galáxia, é preciso que um agente estruturador, consciente e inteligente, harmonize, coordene, estruture e mantenha. Então ele diz, esse agente estruturador não pode ser material. Agente estruturador do universo tem que ser espiritual. E se você preferirem, resumidamente, chamem de Deus. O mesmerismo para o Hippolyte Léon Denis Rivail foi um estudo de mais de 20 anos. Estudou as teorias de Franz Anton Mesmer, um médico da Suábia, e desenvolveu suas práticas, tinha um conhecimento muito grande sobre isso. Por isso, quando ele vai conviver com alguns fenômenos espíritas, mesa que flutuava, mesa girante, aquelas coisas, ele não tinha essa ideia de que era espírito que movimentava. Para ele era força magnética, ele conhecia bem isso, né? O Rivail é um educador, traduz Telêmaco, né, do alemão para o francês, né? Ele tem o seu plano de educação pública, é um concurso, ele apresenta sua tese de melhoria da educação pública e ganha o prêmio da Academia de Arras. É um homem engajado com a educação macro, né, de um país. Vai ter na sua aritmética, o curso prático e teórico de aritmética, 3 edições, e a sua gramática francesa clássica, segundo informações, foi usada há quase 30 anos, né? O Catecismo Gramatical da língua francesa, ele publica também ditados sobre dificuldades ortográficas. Ele se preocupa permanentemente em orientar, estudar, em ensinar, vive para isso. É do perfil do espírito, né, que nessa vida chamou-se Hippolyte Léon Denis Rivail. Consta que garoto, ainda 8, 9 anos, no interior da França, na região de Ain, ele, com sua mãe e sua avó, ele tinha hábito de passar quase grande parte do dia na natureza, olhando as flores, os pássaros, né? Como nós sabemos que ele foi um sacerdote druida na Gália Cisalpina, séculos atrás, essa prática de convivência direta com a natureza, com as forças da natureza, estava na memória inconsciente desse espírito do jovem Rivail. É um homem de dinâmica em termos de cultura, né? Ele participa de teatro, é sócio do teatro de la Semaine Comique e Teatro Odeon. É um indivíduo que busca ajudar pessoas, fez parceria com seu cunhado e, embora não muito feliz dessas parcerias, né, ele conseguiu até participar de algumas peças que foram escritas, se não totalmente por ele, mas ele participou como coautor. Era uma espécie de contabilista, né, do contador, melhor dizendo, do teatro, cuidava das finanças, ele zelava pelas finanças, o que, aliás, seu cunhado não fazia muito. Está aí uma imagem interessantíssima do Allan Kardec. Era um homem do tempo, estudava não só curso de gramática, curso de estatística, história, tem vários diplomas, mais de 12 diplomas de cursos que ele fizera, né? Ele não parava, não cessava de querer adquirir mais conhecimentos, ser mais abrangente. Tudo isso vai servir de lastro e é fundamental para o codificador, desde a estrutura de pensar
que o Pestalozzi passou para ele, para o jovem Rivail, até essa complexidade de cursos, do próprio curso que ele estabelece, né, na Rio de Sèvres, com sua esposa, o Liceu Polimático, ele vai estar sempre com a visão universica. Ele não se fecha a um ponto apenas, né? A visão polimorfa. Uma imagem para a nossa tranquilidade. Essa imagem que abrange, né, o universo da água, o universo das montanhas, do céu, essa complexidade, essa coisa polimorfa, né, era a mente do nosso Rivail. Em 1826, ele volta para Lyon, para Paris, e na Rio de Sèvres ele funda o Instituto Rivail, era chamado Instituto Técnico, né? O Liceu Polimático. Ensinava várias matérias, ensinava ciência, ensinava anatomia, ensinava línguas. Era um indivíduo que não se limitava. Em 1928, ele publica o plano de melhoria do ensino na França, né? Ele ganha um prêmio. A imagem já à direita é do mais maduro Rivail e ele mais jovem, cerca de 25 anos, e um condutor de ônibus, uma imagem do cotidiano de Paris, em que ele convivia. Sua esposa à esquerda, Amélie Boudet, certidão de casamento em 1832, né? Abaixo um quiosque, as tradições de Paris. À direita, em 1855, então, a partir de 1854, ele começa a ser abordado por um amigo que ele tinha, chamado Fortier, que sugeria a ele visitar reuniões mediúnicas. Ele só fica no convite, ele não vai ver nada. Em 1855, um amigo chamado Carlotti, que era magnetizador, conhecia ele, o convida. Ele vai ter com o Carlotti uma visita, né, na casa da senhora Panet-Maison. Essa senhora que está aí no meio é a senhora Panet-Maison, é uma das grandes contribuidoras do espiritismo naquele momento, né? Sua esposa, a senhora Panet-Maison, e as médias, que logo mais vamos falar, abriram a sua casa. Era um espaço para os espíritos virem, né, e estudar. O professor queria estudar, queria compreender, queria interrogar. Em 1955, portanto, ele passa a ter essa vivência direta com o fenômeno, desconfiado a princípio que tudo era magnetismo, vai, entretanto, ser convencido de que as mesas girantes não podem ser um fenômeno casual. Não pode ser um fenômeno casual. Ele vai escrever, na conclusão do Livro dos Espíritos, na segunda edição, algo muito interessante. Ele disse que conheceu uma mesa farta de ciência, religião e filosofia, nos 9 itens da conclusão do Livro dos Espíritos, na segunda edição, de 1860. E lá ele diz que, quando uma pessoa perguntava, entre aspas, perguntava à mesa algo, e era uma pergunta inteligente, precisava de uma resposta inteligente, e a mesa, 3 pezinhos, conseguia ficar em um pezinho e batia forte com a resposta sim, por exemplo, e 2 pancadas era não, o professor, olhando aquilo, concluiu: uma mesa não tem nervo para sentir nem cérebro para pensar, é inorgânica. Logo, a resposta é inteligente. Não vem da mesa que a mesa não pensa. Se eu faço uma pergunta inteligente e recebo uma resposta inteligente e não vem da matéria da mesa, não é do mundo material que vem a resposta, é do mundo espiritual. Se há um mundo espiritual que produz respostas inteligentes, então há espíritos, e os espíritos são seres inteligentes. Isso foi o fundamento da filosofia da ciência que Kardec estabeleceu. Foi o pilar central, né, daquilo que nunca se alterou. Ele desenvolveu 22 obras, todas elas esse fundamento de que há espíritos, são inteligentes, são eternos
evoluem e se comunicam, tudo isso a partir de um Deus Criador, nunca mudou no contexto do Espiritismo. Os filósofos da ciência chamam isso de núcleo duro, o espírito e esses conceitos à sua volta não mudaram jamais. Em mais de 10 ou 12 mil obras já publicadas, isso não mudou. Você pode aperfeiçoar o saber científico criando teses acessórias, complementares, mas o núcleo duro não muda. Até agora não precisou. Então nós temos aí essa afirmação de Kardec a partir da experiência, né? Quando ele vai frequentar sessões na casa da família Baudin, aí ele vai conhecer as médiuns, né? As médiuns da codificação. Ele presenciou os fenômenos das mesas girantes na casa da senhora Panem-Maison, no final de 1855. Passaria a assistir reuniões com a família Baudin, 2 meninas. Foi nesta última que teve início os estudos para a edição do Livro dos Espíritos. A presença de Rivail deu seriedade, caráter de seriedade às reuniões. Ele era circunspecto, era um homem educado, de voz pausada, mas sempre com profunda reflexão sobre tudo que ele observava. Ele, inicialmente, começou os estudos dos fenômenos espirituais lendo centenas de anotações que foram feitas nas reuniões na casa da senhora Panem-Maison. Em seguida, fez observações profundas sobre a origem inteligente de tais fatos. Analisou profundamente cada resposta dada às questões trazidas nas reuniões. É curioso lembrar que Kardec não era médium. Ele mesmo dizia: eu não sou médium ostensivo. Uma certa feita ele escrevia um artigo para a Gênese e, em um certo momento da madrugada, pancadas no ambiente, os raps, né? Ele se sente incomodado com aquelas pancadas, sabia que era espírito. Ele para, já era tarde, se recolhe ao leito. Ele então sonha e claramente ele recebe aulas no mundo espiritual sobre o assunto que ele escrevia. E vê nas aulas que recebe no mundo espiritual que ele estava equivocado no que estava escrevendo. Ele desperta, volta para a escrivaninha e reescreve o artigo. À noite, na casa da menina Baudin, ele pergunta aos espíritos orientadores por que daquelas pancadas. Eles disseram: você estava escrevendo errado, nós não podíamos permitir, nós estamos lhe assessorando. Então, é uma evidência que se ele fosse médium, ele captaria intuitivamente o que era correto ou escreveria, quem sabe, mecanicamente, como médium de psicografia, o correto. Entretanto, ele usava a razão dele e a análise, e os espíritos diligenciavam o texto. Não estando correto, era um prejuízo para a doutrina. Ele corrige em tempo. Então, as meninas da codificação. As 2 imagens de cima são do filme recente que passou sobre Allan Kardec, tá? Não são da época. Mas a ideia aí é que as meninas à esquerda, Caroline e Julie Baudin, meninas educadas, de família tranquila, não havia dinheiro envolvido, nem interesse em ganho com isso aí, nem de imagem, nem para a família. A família se muda, inclusive de Paris, em 1857, após a divulgação do Livro dos Espíritos. À direita, a atriz Julia Conrad, ela representa aí a jovem chamada Céline Jaffé. Era uma sonâmbula profissional, fazia consultas a pessoas que se interessavam em saber de informações, mas de uma forma voluntária ela ajuda o mestre leonês. Ela faz correção de textos, é uma média importantíssima para a codificação. Embaixo à esquerda é Hermance Dufault, que passou a ser uma das médias mais sobrecarregada, talvez, durante a fase da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hermance Dufault produziu muito para as outras obras de Kardec, né? E a Aline Carlotti, uma médium de psicografia e psicofonia, serviu de intermediária para que o Espírito da Verdade, o mentor de Kardec, vou chamar assim, confirmasse
ao professor Rivail que ele tinha uma missão importante a realizar. A idade das meninas, Baudin, Caroline, 16, Julie, 14, Jafé, 18, Carlotte, 20 e Dufour, 12. Novas, né? Adolescentes, iniciando a fase adulta. Essa experiência com jovens mulheres, né? Depois vieram médios masculinos, mostra que a sensibilidade feminina certamente que ajudaria na transmissão ou na fidelidade dos conhecimentos, né? E isso foi importantíssimo para Kardec. Ele, na verdade, lida com mais de 10 médios que o ajudaram para compor a obra. As mesas girantes eram um fenômeno muito interessante, né? E as mesas elevavam-se, às vezes sobre a cabeça das pessoas, nunca caiu, nunca causou acidente. Havia até propagandas de jornais, das mesas da tábua tornante. Mas é curioso lembrar que na Alma Imortal, o livro de Leon Denis, ele lembra lá que na velha Roma, no século II, havia as chamadas mesas mensulan, que eram mesas através das quais se praticava adivinhações ou letras eram colocadas sobre a mesa para compor palavras. Ou seja, uma prática do século II, né, que vai ser reabilitada pelos espíritos aí no século XIX. E quando nós falamos da conclusão que está no livro dos Espíritos, há espíritos, são seres inteligentes. Isso é o núcleo duro da ciência, da filosofia da ciência espírita. Isso não se mexeu. Isso é imutável. A bela natureza, sensível, né, com suas cores, suas finalidades, nada por acaso, tudo com finalidade. Há uma curiosidade importante. Quando o professor começa a frequentar, já havia ali alguns nomes da cultura francesa presentes frequentando. O Sr. Carlotte era um deles, René Talandier, Thiedemont Mantese, Victorien Sardou, pai e filho, teatrólogos, e o Sr. Didier, é um editor de livros. Então, ele recebeu 50 cadernos já com pergunta e resposta de várias comunicações já produzidas ali naquela casa. O professor era um grande organizador, né? A organização e método era matéria fácil para ele. Ele, então, a princípio, ele não tem muito ânimo para ler aqueles cadernos e organizar. Mas o impulso interno, seus compromissos, né, reencarnatórios, o levaram a ler atentamente, suprimiu repetições, pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório, assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado. Então, aí ele vai compor todo o escopo, né, a estrutura do Livro dos Espíritos. Ora, é bom lembrar que não tem nenhum espírito aí dizendo a ele o que fazer, que sequência colocar, que perguntas fazer, qual a primeira pergunta. Dividir a obra em 4 livros, nenhum espírito orientou ele. É o professor, é o didata, é a experiência desse cidadão que tinha um perfil de educador profundamente enraizado, né, experiente, e ele vai, com isso, conseguir um grande material já na mão para ele completar com perguntas. Perguntas que ele fazia a vários espíritos, às vezes em vários países, em outras casas espíritas. Ele dizia algo muito interessante, que é preciso que haja concordância e generalidade no ensino dos espíritos. Ou seja, ele entendia que uma pergunta feita na Índia, ou na Inglaterra, na França, ou na Itália, se a resposta tivesse uniformidade dos espíritos dessas várias geografias, ele entendia que isso era um princípio de concordância e generalidade. Essa resposta ele colocava na obra, né? Quando ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele só tem 501 perguntas e respostas. Os espíritos perguntam a ele, mas por que tão poucas? Você tem muito mais material? Ele disse, eu só coloquei o que eu entendi e posso explicar.
Aquilo que ainda estou em dúvidas e não posso explicar, eu não vou colocar para comprometer a doutrina. Né? Então, ele vai conhecer seu guia espiritual em 1856, com o nome de Espírito da Verdade. Na verdade, um grupo de espíritos que o ajudavam, né? O Livro dos Espíritos, a primeira edição, é essa capa aí à esquerda. Princípio da Doutrina Espírita, né? Allan Kardec. Aí o professor Hipólito Leon Denis Rivail sai de cena, no sentido figurado. Ele respeita que o que está aí escrito nesse livro não é produção da mente dele, da inteligência dele. É sim a organização do conteúdo, é dele, é o kardecismo. Mas o texto, a lógica do texto, no sentido de lógica de resposta, encadeamento, profundidade, é dos espíritos. Então, o espiritismo, para ele, era o que os espíritos passaram de informação e de conhecimento. E já o kardecismo é a ordem que ele deu à obra como um todo, 22 volumes. Então, em 1857, na Galeria de Orléans, na livraria Ledoyen, ele vai lançar no Palais Royal o Livro dos Espíritos. Vendas fartas, um livro muito procurado, né? Embora que antes tinha uma pergunta e resposta, mas já trazia grandes esclarecimentos sobre as batalhas em relação aos medos que a religião impunha, os temores de Deus, como surge o homem, como surge o universo, as questões que envolviam a reencarnação, o renascimento, retorno à vida corporal, a desencarnação, o estado do espírito na erraticidade, no mundo espiritual, família, o que é família, reintegração de espíritos. Ele tratava das questões morais, as leis morais, né, com uma revisão objetiva do conteúdo do Evangelho, pensadas as perguntas e respostas por ele, né, para trabalhar em cima do tema evangélico. O Espiritismo é cristianismo redivivo. Ele não se afastou dos princípios evangélicos. Então, a segunda edição de março de 1860, essa daí, já está com 1019 perguntas e respostas. Bem maior, o dobro, mais do dobro, né? E a forma com que Kardec trabalha essa obra faz com que autores digam o seguinte: é uma eficiente distribuição didática, permite tanto a leitura linear quanto aleatória. Você pode salpicar, abrir o livro em qualquer parte, ler qualquer capítulo, qualquer pergunta, facilitando assim a pesquisa e o estudo de temas particulares. O livro se presta à pesquisa, né? Tal formato, que tão bem classificou e organizou tantos assuntos distintos e complexos, comprova a exuberante capacidade de Allan Kardec, herança providencial de seu trabalho profissional no ramo da pedagogia. É o que nós falávamos. Todo lastro do pedagogo, do grande professor, do editor de livros, né, está aí presente na hora que ele tem uma forma organizada de passar o assunto, didática, fácil. É uma leitura que ele repisa os assuntos de forma a nós compreendermos sem estranheza. E é um território novo, né? O conhecimento, as abordagens não estavam pré-escritas para ele se apoiar. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra fundamental. Seu conteúdo é em formato dialético, distribuído em questões enumeradas, que em sua maioria se compõe de perguntas formuladas por ele e respostas. As respostas, é bom lembrar, são sínteses escolhidas junto a diversos espíritos, numa espécie de entrevista, contendo sobre algumas questões o acréscimo de comentário de Kardec. Então, ele analisa várias respostas sobre o mesmo tema, vê a similaridade, faz complementos, horas ele faz todo um trabalho de desdobrar o assunto, né, com um conteúdo próprio dele. Outras questões são constituídas de ensaio do autor,
a respeito de determinados assuntos, né? Então ele aprofunda um tema, ele estuda, ele analisa, recebe jornais. Kardec recebia quase 100 periódicos do mundo. Ele falava 6 línguas. Então, ele recebia informações, fenômenos, e ele analisava as questões na Revista Espírita, já vamos falar, que foram 12 anos editando, e isso fazia com que ele tivesse um amadurecimento de um tema e fizesse seus próprios ensaios. Além desse conteúdo principal, o livro traz ainda uma introdução, chamado Prolegômenos, espécie de prefácio e uma conclusão. Isso da primeira lição. O título, e uma modéstia do professor Rivail, né? Livro dos Espíritos. Claro, é o que eu falei, ele respeitou o que era conteúdo dos Espíritos, não era do professor Rivail. Ele não se apropriou, hipótese alguma, deixou que tudo acontecesse por conta da inteligência de vários espíritos que foram consultados, né? Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, leis morais, vida presente, vida futura, por vida à humanidade, olha quanto tema. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores com a cooperação de diversos médios, né? O livro classifica-se pelo gênero filosofia espiritualista, uma obra filosófica cujo epíteto expressa a própria designação daquele trabalho. Beleza da natureza, o fluxo da água, né? Aí a gente lembra do passe reparador. Substância espiritual, me disse um espírito uma certa feita. A lógica e o bom senso. Tendo-me as circunstâncias postas em relação com outros médios, sempre que se apresentava a ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médios prestaram auxílio a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue em 18 de abril de 1857. Isso está em Obras Póstumas. Na primeira edição desta obra, anunciamos uma parte suplementar. Devia compor-se de todas as questões que ali não puderam entrar, ou que circunstâncias ulteriores de novos estudos deveriam originar. Todas se referem a algumas das partes já tratadas. Preferimos aguardar a reimpressão do livro para incorporar todo o conjunto e aproveitamos para dar à distribuição da matéria uma ordem muito mais metódica. Esta reimpressão pode, pois, ser considerada como obra nova, embora os princípios não tenham sofrido nenhuma alteração, eu chamei de núcleo duro, né, da filosofia da ciência, salvo pouquíssimas exceções, que são antes complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. Esta conformidade com os princípios emitidos, apesar da diversidade das fontes em que foram lidos, é um fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. A obra é consistente, de O Livro dos Espíritos até o último capítulo, o último volume da Revista Espírita, em 1869, tudo é consistente em Hipólito Leon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec. Ele realmente lastreou-se dos princípios basilares e não abriu mão, só ampliou até o final de seus dias. Para esta atualização, as questões formuladas por Kardec foram encaminhadas a diversos espíritos. Os médios já falei. Ao longo das edições subsequentes, o seu conteúdo passou por pequenas modificações, sendo que a edição final, a 16ª, que é chamada de final, é o formato que nós temos, né, no Brasil como utilização das editoras. Tá? Há um livro que quem quiser aprofundar, chamado O Espiritismo da França ao Brasil, Estudos Escolhidos, de Jorge Lira Neto, que trata dessas modificações da primeira, segunda edição até a 16ª, é uma análise comparada. A obra de sucesso. A Vendagem foi um sucesso, tanto na sua publicação original quanto nas várias reedições. A Revista Espírita de 1860 cita que a tiragem da segunda reimpressão esgotou-se em apenas 4 meses. Lançou luz sobre a efervescente discussão a respeito das modernas manifestações espirituais,
proliferada desde meados daquele século XIX, rejeitada sistematicamente pelas academias científicas e amaldiçoada pela igreja. Quais foram as reações? O Alto de Fé de Barcelona. Foram queimados livros, vários seus e de outros autores, sob a alegação de serem perniciosos à fé católica. Queimado em praça pública. O bispo que coordenou esse Alto de Fé veio a se retratar como espírito, como desencarnado, pedindo desculpa e engajando-se na divulgação do espiritismo na Espanha. Os espíritos disseram a Kardec: não se preocupe, questione legalmente a queima de livros de sua propriedade, eles custam valores, resgate esses valores. Mas as chamas da fogueira de Barcelona estão iluminando o assunto, o tema, a mensagem dos espíritos. Porque não ia se queimar obras quaisquer, no volume daquele principalmente, se ela não tivesse uma relevância ou importância. Isso realmente fez crescer o espiritismo na Espanha fortemente. E em 1864, o livro foi colocado no Librorum Prohibitorum. Era um índice da igreja proibindo a leitura do livro, mas não colou. A seção principal é a parte da entrevista com a espiritualidade, né? Então, por exemplo, a primeira questão do livro, que é Deus? A resposta expressa a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, não foi necessariamente a oração literal de uma ou outra entidade, mas a soma geral da ideia com a qual os espíritos consultados concordavam a respeito da questão proposta. Algumas respostas são transcrições de comunicações diretas, mensagens de Santo Agostinho na questão 1009, por exemplo, sobre penas eternas. Em diversas questões, Kardec acrescenta comentário às respectivas respostas. Às vezes tem a linha A, a linha B, a resposta, comentários. Em casos excepcionais, a questão não tem pergunta, nem comunicação espiritual, mas apenas dissertação do autor. Como eu falei, ele amadurece e vai ganhando condição de dissertar profundamente sobre vários assuntos. Mais um alento para nossos olhos, a força da natureza, a beleza, o campo em que o garoto Rivail gostava de passear. O plano geral da obra, portanto, né, ele tem uma introdução, 17 capítulos, Kardec divide na segunda edição, e acrescenta uma conclusão na segunda edição, com 9 capítulos. Prolegômenos aparece com 11 assinaturas no lugar de 4, são espíritos que lastrearam, né, que deram a sua solidariedade à obra, de origem católica ou de origem protestante, ou filósofo, ou cientista, não tinha essa dificuldade não, eles todos se prestaram homenagem à obra, quiseram participar. Então, a parte primeira é das causas primárias, a parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a parte terceira, leis morais, as 10 leis morais, relacionadas com o Evangelho, e parte quarta das esperanças e consolações, a ideia de céu, inferno, purgatório, a vida futura e a conclusão. Essas são edições antigas, originais, dos clássicos, né? Aí embaixo, as línguas em que já foi traduzido o Livro dos Espíritos, são mais de 70 línguas diferentes, né? E aqui, essa imagem mostra o professor ofertando, né, livros. E esse gráfico aí vai nos mostrar que após o Livro dos Espíritos, ele vai produzir mais 21 obras. 12 são revistas espíritas, de 1858 a 1869. Mas ele, em 58, ele produz instruções práticas sobre manifestações espíritas. Livro pequeno para um público que queria ter informações mais objetivas sobre a mediunidade. Em 1859, o que é espiritismo, né? Um trabalho muito interessante, tirado a partir de prolegômenos do Livro dos Espíritos. Ele cria o que é o espiritismo. A partir da introdução do Livro dos Espíritos, ele cria Principiante Espírita, em 1859. A partir do livro 2, capítulo 6, ele cria o Livro dos Médiuns, em 1861. A partir, em 1862, ele publica o Espiritismo na sua expressão mais simples, livros pequenos.
Em 1864, do livro 3, Leis Morais, do Livro dos Espíritos, ele cria o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, a partir do livro 4, Esperanças e Consolações, ele cria o Céu e o Inferno. A Gênese, em 1868, é um Kardec bem mais maduro. É um Kardec que já estudou a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, já está com outra visão sobre a evolução, sobre aperfeiçoamento do espírito através das várias encarnações, das várias experiências biológicas, né? Do átomo ao anjo, que um dia foi átomo, tudo se encadeia no universo. Então é uma visão bem mais ampla, bela, que ele já está muito confiante no que escreve, por ter já aí, né, 15 anos de relação com o mundo espiritual. Obras póstumas, sua esposa ajuda a publicar, claro, em 1890, ele desencarna em 1869, e é a coletânea da Madame Allan Kardec, que tinha muito material produzido, esparso, ela junta e publica. E a Revista Espírita, que era a publicação mensal de informações do mundo todo sobre fenômenos mediúnicos. Ele recebia muito material, organizava, comparava, em tudo que fosse estranho ou não consistente ele não publicava, né? Então devemos lembrar apenas um livro a mais que não está aí, que ele não publicou, na verdade, que é Viagem Espírita de 1862. É um livro compilado, né, por um espírita que traz as viagens que ele fez a Lyon, a Marselha, para falar com operários, divulgar um sentido da liberdade, da consciência, solidariedade, a visão social do espiritismo. É um material muito interessante também, publicado pela editora... Não foi o pensamento. Bom, já me lembro. Entre 15 anos, entre 1854 e 1869. Aqui, o homem da época, né, ele está convivendo com as teorias do humanismo, do racionalismo, do universalismo, influência do positivismo, do ceticismo, do evolucionismo, do ecletismo. Vários mentes, vários homens cultos, ingleses, franceses, alemães, trazendo subsídios para a sociedade, para a cultura, e ele está vivendo esse período, é efervescente, né? Ele não está alheio a isso. Então ele é positivo na hora em que ele só faz as questões que ele encontra dúvida nas respostas, ele não coloca, ele não divulga. Ele só coloca aquilo que tem uma positividade, tem uma clareza, tem uma lógica embutida, né? Evolucionismo, claro, ele vai aceitar a visão evolucionista dos espíritos, né? Lembrando que o princípio inteligente evolui ao longo das espécies, né? Para chegar à individualidade no espírito, no ser humano. Ele é racionalista, sim. Kardec era muito criterioso e ele repetia uma pergunta várias vezes, às vezes. E os espíritos, às vezes, diziam para ele assim: você ainda não entendeste isso? Nós já vos explicamos. Porque ele estava repetindo, às vezes, pela terceira vez, aquela mesma pergunta para comparar. Há um relato no livro bibliográfico de Kardec, de Sotomayor, né? Ele diz que um espírita que frequentava, né, a Sociedade Pagense de Estudos Espíritas, ele estava muito engajado com o fenômeno espírita, era um homem de posses, mas muito bom, caridoso, e ele, de repente, aparece comunicações dele desencarnado através de uma médium no interior da França, que estaria a cobrar para dar consulta. O Kardec estranhou isso. Agora, aquele espírito, né? Quando era uma alma encarnada, não era um homem que cobrasse de ninguém para fazer um favor, fazer uma caridade. Ele, então, que faz? Manda
carta para 600 espíritas e pede que esses 600 espíritas evoquem esse senhor desencarnado. Evoquem ele. Pois bem, ele recebe resposta de 500 espíritas, da Itália, da Alemanha. Das 5 respostas, o próprio espírito dizia: não sou eu quem se comunica, é um impostor usando meu nome. Eu jamais cobraria de alguém para fazer caridade, muito menos agora desencarnado, que nem de hipótese eu preciso. Ora, olha o cuidado do professor, mandar 6 cartas na mão, colocar no correio, esperar a resposta vir, que não é rápida, né? Não é zap, não é e-mail, né? E ele comparar. Depois de comparado, ele dizia concordância e generalidade. 5 respostas não é o espírito, logo, não é ele. Kardec se munia de segurança para fazer essas questões, né? Era muito seguro. E a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858, é importantíssimo, né? Em abril de 58, que a partir daí virão reuniões, virá procedimentos, estudos, enfim, um trabalho muito grande que é bem descrito em obras póstumas, no que é chamado de Projeto de 1868, onde vários pensamentos do professor, do didata, estão sendo em prática para uniformizar o melhor possível o ensino dos espíritas. A revista de estudo psicológico. Curioso é que psicologia é um termo que vai surgir com pesquisas de um alemão, um cientista alemão, Wundt, a partir de 1876. Até aí, a psicologia fazia parte da filosofia. Entretanto, o professor, o grande didata, o visionário, vou chamar assim, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele chama essa revista espírita de Jornal de Estudo Psicológico, em 1858. Quer dizer, é um pioneirismo enorme. Ele diz: estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, pois ele, o homem, um dia participará do mundo dos espíritos. Então é uma recomendação, todos nós que lermos a codificação, vamos ler como se estivéssemos aprendendo algo sobre o cidadão que está à nossa volta, nosso lar, no trabalho, porque é isso que Kardec esclarece. Qualquer um de nós aqui somos espíritos, como alma agora, mas breve, livre do corpo, vamos estar no mundo espiritual interagindo, pensando, influenciando. Então, um manancial enorme de informações, não vou ler tudo, por causa do tempo. A vovozinha aí plantando, né, com a netinha. Não vou ler tudo, só que ele faz uma grande recapitulação de manifestações materiais ou inteligentes, lucidez sonambúlica, estudo êxtase, visões, aparições, crenças populares, fenômenos psicológicos particulares. É um manancial de informações que ele trata na Revista Espírita. Eu não vou me deter. Aqui em 1957, 100 anos passados da publicação da primeira edição, Canuto Abreu, o Dr. Canuto Abreu, viveu na Europa, médico, ele faz a publicação do primeiro livro dos Espíritos, né? Ele faz o texto em português, é um material muito interessante, e há um livro excelente de Canuto Abreu chamado O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. Ele acumulou mais de 500 documentos sobre Kardec, Sociedade Parisienses e outros mais. Um dos espíritos que ajudava Kardec era Luís de França, foi rei de França, né? Ele ajudava a evocar espíritos, por exemplo. O nome do grande druida que foi, né? Lá na Galha Cisalpina, daí Allan Kardec era o nome, e o nome de Kardec em pedra, e nascer, morrer é a frase, renascer ainda e progredir sempre, esta é a lei. Curiosamente, é um dos túmulos mais floridos do Père Lachaise. Ele foi trasladado do Montmartre para o Père Lachaise. É uma curiosidade porque é uma ala de personalidades relevantes da sociedade francesa e, entretanto, a quantidade de
de flores que colocam, passa do limite do túmulo, as famílias tradicionais reclamam que está invadindo o espaço do morto famoso que está ao lado, era um professor, era um filósofo, era um físico, enfim. E o cemitério tem um trabalho de estar sempre juntando essas flores que são trazidas permanentemente para o ambiente do limite, do dome de Kardec, né? Uma oportunidade que eu tive de estar na França, nesse local, um fato curioso é que o bronze do lado do coração é polido, porque todo mundo bota a mão ali, mas oram uns, outros falam, etc. Então eu estava parado olhando de fora e vi uma pessoa bastante interessante, um rapaz todo estilizado, o cavanhaque, muito sereno. Ele vai muito circunspecto até o local e ele, atrás do busto, ele coloca algo, era um papel, ele vai lá, deixa um papel ali. Eu não entendi como é que aquele papel ficou ali, depois eu fui ver, né? E coloca a mão no peito. E aí faz uma prece, silencioso. Eu achei aquilo interessante. E quando ele ia sair um pouquinho, eu pedi desculpa e perguntei quem era esse daí. Eu me fiz, né, de que não soubesse nada. Ele falou para mim assim, é um grande místico. Aí eu pensei, meu Deus, Kardec está se revolvendo no túmulo, né? Porque chamar Kardec de místico é complicado. Mas enfim, o rapaz foi embora com a crença dele. E eu fui ver atrás do busto, tinha tipo um saquinho plástico, né? Cheio de papel, certamente recadinhos, né? Que o nosso Allan Kardec recebia para tratar das pessoas. Não sei se ele virou santo curador não, tá? Mas são curiosidades, é a percepção de algumas pessoas sobre o trabalho dele, nada contra, cada um com suas crenças. Então vamos finalizando. O Espiritismo tem como finalidade combater a incredulidade e suas funestas consequências, provando incontestavelmente a existência da alma e a realidade da vida futura. O que é Espiritismo? Destina-se, pois, aos que não creem em nada ou que duvidam. Vou avançar dessa imagem muito bela. Eu vou passar para uma frase aqui. O trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier atende ao sentido evolutivo da qualificação kardeciana. Quem disse isso? Carlos Pepe, um antropólogo. Ele diz: o maior sucesso do Espiritismo está no fato de sempre ajustar-se ao espírito da época, quer dizer, assentar seus princípios nas próprias conquistas do pensamento moderno, acompanhando-o e assimilando-lhe os avanços progressistas. Bela frase. E daí, a visão múltipla de Jesus, Kardec e Chico, né, interrelacionados, e concluindo e agradecendo a frase do nosso Chico: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest, o Monte Everest, ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier, 1910 a 2010. Amigos, agradeço a paciência, o carinho e a oportunidade. Que essas instruções sirvam de apoio, de referência e de curiosidade também para novo despertar de saber, de pesquisa. Há muita coisa interessante. Há um autor chamado Seth, que vem trabalhando em pesquisas locais na Europa, consultando arquivos, trazendo muitas informações relevantes, corrigindo algumas distorções de informação que há em algumas obras, como, por exemplo, Kardec ter sido médico, é uma informação que não se encontra substância para essa afirmação, mas que não desmerece nenhum dos seus biógrafos, cada um da sua forma, Henri Sousa, André Morreio e vários outros, todos eles procuraram trazer o melhor possível do mestre leonês para nós. Agradeço a esta casa, a todo esse corpo de pessoas que querem a divulgação de forma tranquila, suave, utilizando aquilo que Kardec chamou de fé raciocinada, que é aquela em que enfrenta a razão face a face em qualquer época
da humanidade. Obrigado.